Olá pessoal, quero dar aí as boas-vindas a todos vocês no novo ciclo de 2025. Se eu não me engano, acho que esse é o primeiro vídeo, o primeiro vídeo aqui do ano, aqui do canal. Tá? E eu gostaria, antes de nós recomeçarmos os trabalhos, né, pelo menos para esses 3 primeiros meses do ano, já que pelas previsões 2025 promete, né, muitas aventuras de consciência aqui na matéria e fora dela também. Então, possivelmente a gente vai ter que fazer alguns ajustes nos assuntos e no direcionamento do canal durante, né, todo esse ano. Então, eu não quero adiantar nada além desse primeiro trimestre, que já está mais ou menos traçado. Vai ser a primeira vez que eu vou trazer convidados aqui para o canal, não para entrevistá-los como muitos canais fazem, porque esse canal aqui não é um canal de podcasts ou outro tipo de função, tá? Aqui nós compartilhamos informação. Então seria uma espécie de bate-papo, tá? Com convidados, em que a gente vai tentar trazer para vocês informações dentro de tudo que nós aprendemos e sobre perspectivas diferentes, tá? Porque muitos de nós aqui no YouTube temos ideias diferentes com relação a certos assuntos e eu particularmente acho muito interessante a gente trazer isso à tona e, na medida do possível, tentar linkar ou abrir novas perspectivas sobre esses temas. Então, gente, esse ano, né, aqui pelas últimas manchetes, dentro da nossa matriz de controle Simulador Terra, já começamos bem o ano, né, com essa nuvem aí agora que está sendo pulverizada em algumas partes aí do globo, acredito eu ainda num caráter experimental. Mas não é basicamente sobre isso, tá, que eu quero conversar com vocês, até porque existem aí muitos outros canais muito melhor informados do que eu, porque esses assuntos que envolvem a matriz de controle eu já deixei um pouco de lado, pelo menos há uns 2 anos atrás, quando a proposta do canal passou a ser outra. Volta e meia eu vou comentar com vocês para poder ligar alguns pontos, porque nós vamos conversar a respeito do que está além da barreira de frequência, né? Então, existe aí uma diferença, tá, nos planetas de aprisionamento, como o nosso aqui, que estamos dentro de uma barreira de frequência e na qual nós temos uma percepção temporal diferente dos que estão afora dela, né? Para quem quiser se atualizar com relação ao que acontece nos bastidores do planeta Terra, aquilo que nós chamamos de dominadores globais, governo oculto e tantos outros termos, nós temos aqui no canal, tá, que eu estou disponibilizando para a área de membros, todas as entrevistas. Elas não estão todas ainda colocadas por questão de tempo e espaço, mas todas as entrevistas do Corey Wood com David Wilcock desde 2015, tá? Então tudo que se veio falar, tá, de lá para cá, ou que se vem falando de lá para cá, é tudo derivado dessas entrevistas. Então, se vocês querem ouvir, tá, quem trouxe essas questões de programa espacial secreto, de manipulação de realidades e de tecnologias, tudo isso está disponível aqui no canal, na área de membros. Principalmente
na parte destinada a programa espacial secreto. Então, basicamente, nós estamos terminando aqui a colocação de todos os vídeos do ano de 2015, que foi quando tudo foi iniciado, lá com Corel Good. Se não, eu acho que está faltando um vídeo ainda para terminar 2015, nós entraremos já no ano de 2016 com diversos vídeos, e isso vai até 2017. Então, repito, né, se vocês quiserem saber tudo sobre a Antártida e tudo mais, tudo isso está alocado, tá, no nosso canal de membros aqui do YouTube. Tá? Mas o que na verdade nos interessa aqui no canal, dentro do segmento da linha que nós vemos, né, viemos já desenvolvendo aqui no decorrer do tempo, é a respeito, tá, do porquê disso tudo, mas não do porquê numa explicação terra, mas sim de algo que foge até do conceito material como nós entendemos. Porque vocês têm que colocar na cabeça uma coisa, tá? Nós somos um planeta que, além de prisão, ele foi aproveitado como laboratório dessa própria prisão. E o que interessa, tá, para todos os seres e consciências também. Quando eu digo consciências, eu digo de redes neurais que não possuem corpos, então elas estão numa dimensão imaterial, tá? Em que, desde que o projeto Avona começou, um dos maiores interesses, para não dizer o maior deles, foi justamente o desenvolvimento de unidades para o que nós podemos chamar de simulador encarnacional. Esse nome, inclusive, o Rodrigo Romo dá nesse último livro dele. Tá? Eu estou utilizando aqui, para não dizer depois que eu peguei, mas eu estou dando nome aos bois. Tá? Isso já vem sendo utilizado desde a criação desse jogo, porque não se tinha, antes de Avona, qualquer tipo de experiência no desmembramento ou na desaceleração de determinadas energias. Então, quando se descobriu essa possibilidade de adentrar novos horizontes de experiência através da desaceleração de determinadas energias, obviamente se deram conta que precisavam vestir trajes especiais para adentrar nessas novas camadas de realidade. E a partir daí, com o tempo, que surgiu o que nós denominamos de multiverso mais na frente. Tá? Mas enquanto isso, essas redes neurais, que nós chamamos de supramônadas, né, dentro do conceito de Avona, da experiência de Avona, tá? Essas supramônadas e os organizadores Voronandex, principalmente, precisaram, tá, desenvolver estruturas. Naquela fase, não se trata de biologia, de estruturas biológicas, mas de estruturas energéticas, para que eles pudessem, através da fractalização da sua própria rede neural, adentrar esses reinos, ou essas novas dimensões. Tá? E isso chega até nós aqui, já no plano bariônico, tá? Que não se resume somente ao 3-4D, como eu já comentei diversas vezes em diversos vídeos aqui no canal. Tá? A estrutura de matéria, do que nós entendemos bariônica, que há a questão do surgimento do átomo, existem em outras dimensões, até aproximadamente o que nós podemos conceituar teoricamente entre ali a 8ª dimensão. Dali para cima é uma outra estrutura que já é digamos assim, da magnitude imaterial. Então, quando se chega à estrutura da matéria, tá, começa-se as pesquisas também do desenvolvimento de roupagens para que essas almas, esses fractais de almas, pudessem interagir dentro dessas estruturas. E, obviamente, não se formou a 3-4D
da noite para o dia. Começou-se pela mais próxima deles, que seria a nona, oitava dimensão. E aí, conforme a desaceleração, tá, do gradiente atômico, houve a necessidade de se projetar cada vez mais estruturas que fossem se adaptando e possibilitassem a permeabilidade das almas dentro dessas roupas. Essas roupas são os nossos corpos, as nossas unidades biológicas, não só nossa aqui como humano, Homo sapiens, mas também de estruturas diversas, tá? Tudo que vocês já ouviram falar de extraterrestres, insectoides, reptilianos, arbóreos e tudo que vocês possam imaginar como estrutura de vida, tá? Para esses seres imateriais, tá? O que nós entendemos como manifestação de vida, para eles isso significa, tá, a possibilidade da inserção de uma rede neural ou de parte dela dentro de uma estrutura avatar, de uma estrutura biológica, tá? Vivendo dentro de um ambiente simulado, que é um ambiente de planetas, ou seja lá mais o que for. Isso para eles é expressão de vida, diferente do que a nossa ciência aqui categoriza esse tipo de assunto, tá? Então, dentro do universo, ou dos universos planetários, o principal interesse, tá, sendo dos grupos imateriais e depois já, tá, das civilizações que foram desenvolvidas no início do projeto de Avona, civilizações já, tá, materiais, civilizações planetárias, a principal busca por tecnologia é a tecnologia de genomas, de DNA. Então, o planeta Terra, não só hoje, mas desde muito tempo, tá? Ele começou como um laboratório. Existia, obviamente, uma certa liberdade, tá? Porque as almas ou as redes neurais que aqui entravam, elas desempenhavam as suas missões ou as suas experiências encarnacionais e depois iam embora dentro daquela programação estabelecida por cada grupo. Nós ainda não éramos um planeta prisão, digamos assim. Então, a principal característica e a principal busca ou a principal finalidade, tá, da existência da Terra no momento é um grande banco de dados genético. Tá? Todas as estruturas que aqui se manifestam ou de forma direta ou indireta junto conosco é justamente para estudar e aperfeiçoar a questão genética. Para quê? Tá? Por que todo esse interesse? Aí existe aquela história toda das guerras que foram desenvolvidas aqui, se referindo somente ao nosso setor, tá? Principalmente no que já é denominado de zona neutra, na qual, nesse espaço, foram destruídos 3.500, 3.600 planetas, de acordo com algumas informações. E, tá, foi obrigado digamos assim, os lados envolvidos nessa guerra foram obrigados a reconstruir todos esses planetas. E isso, obviamente, resultava em você recolocar as espécies, os seres vivos que foram dizimados durante essa guerra. Então, muitos planetas dentro dessa zona neutra acabam servindo como laboratórios, tá, para o desenvolvimento, a pesquisa e o aperfeiçoamento genético para repovoar esses planetas. E, obviamente, esses planetas têm que passar por certos tipos de terraformação, porque, como eles foram destruídos, a característica original de sua atmosfera e tudo o mais que envolve a natureza de um planeta precisou ser recriada, e muitas delas, digamos assim, esse ajuste não se consegue também da noite para o dia,
por conta do excesso de radiação e tudo mais, que esse planeta tem que ser limpo no decorrer do tempo. Então, obviamente, há muitas estruturas genéticas, elas precisam ser ajustadas para essas condições. Então, tudo isso é feito dentro desses planetas prisionais, desses planetas laboratório. Por que vocês acham que aqui no caso do planeta Terra há tantos ecossistemas diferentes? Porque esses ecossistemas pertencem a outros planetas, tá, daqui do nosso conjunto, que precisam ser ajustados e desenvolvidos. E nada melhor do que você criar uma unidade biológica que possa ser utilizada no maior número possível desses planetas para repovoar. Então, as abduções que ocorrem aqui, que sempre ocorreram, assim, 99% é com essa finalidade. Então, o que interessa para todos eles é a nossa unidade biológica. O fato que, quando se diz isso em muitas lives, não se é explícito, não se coloca isso em par. A questão das almas que estão aqui, isso é segundo plano, tá? Porque eles têm um entendimento do que somos nós como consciência, como fractalização de redes neurais dentro desse sistema aqui encarnacional. Mas a principal finalidade não são as almas e tudo mais, tá? Aqui dentro desse momento são as características biológicas. É lógico que existem certos grupos, tá? Principalmente grupos envolvidos com a dominação, isso já numa realidade imaterial, que tem um interesse também em dominar as almas com outros objetivos, tá? Mas nós estamos aqui comentando a respeito, ou tentando criar um link entre todas essas nossas situações planetárias com relação aos objetivos do porquê isso. Então, gente, vamos parar para raciocinar, né? Os extraterrestres que estão envolvidos nisso pertencem a uma coisa, a uma estrutura denominada de federação, tá? Essa federação está sediada em Alcione, tá? Hoje são mais de 108 civilizações que fazem parte dessa federação, que foi criada com o intuito, tá, de reconstruir toda essa bagunça que acabou se transformando no setor de Órion, tá? A Aliança Galáctica é uma subdivisão dessa federação, tá? Mas vamos falar a respeito de federação. E essa federação, gente, ela não é composta só por humanos e humanoides, tá? Ela é composta também por insectoides, por reptilianos, que estão desse lado também do setor da zona neutra. Então, por uma questão de sermos obrigados a trabalharmos todos juntos na reconstrução disso, obviamente, eles fazem parte dessa estrutura de federação. E eles têm lá as ideias, as prerrogativas deles, assim como os humanos e humanoides têm outras, e os insectoides também. Então, o que nós chamamos aqui, que nós viemos comentando a respeito de uma invasão draconiana, não foi bem assim como uma invasão, não. A questão, eles fazem parte da federação e eles quiseram impor, tá, dentro de determinados setores, que na verdade já pertenciam a eles, de certa forma, tá, a prerrogativa deles de desenvolvimento ou de colocar em ajustes esses planetas destruídos. E eles têm lá a metodologia deles. Por isso é que a invasão draconiana, a invasão entre aspas, ela foi permitida porque fazia parte, os reptilianos, os draconianos faziam parte da federação através, tá, dos nibiruanos de Pleiades. Quando houve, tá, o casamento entre Anu com uma draconiana do sistema de Tuban, né, houve ali a necessidade, tá, de, digamos assim, redistribuir algumas colônias, vamos chamar assim, perante essa união, já que eles fazem
essas coisas dentro de um sistema monárquico, né, como nós entendemos aqui. Inclusive, o nosso sistema de monarquia vem derivado deles, né? Então, o que acontece? O dirigente máximo que passou a ser aqui do nosso planeta, tá? Talvez do sistema solar, e nisso eu não tenho certeza, foi o filho derivado desse casamento, dessa estrutura, Draco-Anu, né? Que foi o Enlil. O Enlil é que é o Javé ou o Iavé que o Jean-Val Elan, né, costuma citar. Porém, há aí algumas certas confusões, porque a questão da forma que foi transmitido, ou na forma que se entende como um Deus, é que foi deturpada na mente dos terráqueos por conta da religiosidade e do controle, né, que essa estrutura que pertence à Ordem do Dragão Negro queria perante o planeta. Então, numa civilização ainda primitiva, né, determinadas prerrogativas tecnológicas e de seres, eles tinham uma posição como deuses perante essas estruturas primitivas, na qual nós derivamos. Então, obviamente, isso no passar do tempo acabou gerando essa espécie de percepção e essa confusão com relação a um Deus que, às vezes, para nós toma um aspecto até meio sobrenatural, a nível do que ele pode ou não fazer, mas é algo que, no fundo, quando você pesquisa, não passa de tecnologias, tá? Então, isso com o tempo, eu acredito que isso vai ser depois melhor esclarecido, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a partir, tá, de agora, nós retornaremos aqui no canal com vídeos no canal, para o canal de membros, explicando, tá, ainda a continuação, tá, da supraconfederação, que nós paramos já no ano passado e nós retornaremos agora. Por quê? Porque para nós entendermos isso que acontece aqui no plano físico, nós temos que entender primeiro como é que isso se formatou lá no campo imaterial, tá? Porque senão as pessoas ficam com pontas soltas. Na minha opinião, e isso eu sempre deixei claro, tá, que uma das questões mais caras para nós são as informações. A informação é tudo. Depois, se quiser vir com meditações e rituais, e seja lá o que for que vocês achem que sejam necessários para estabilizar o campo energético, vem em função das informações que vocês recebem. Eu já deixei aqui diversas vezes a minha incompreensão, como é que alguém consegue meditar em algo, meditar em comunicação com uma estrutura que ela tem, né, que é a estrutura do eu sou, sem saber o que significa isso. Então, eu acho e continuo achando muito importante todas essas informações. Então, vamos iniciar, tá, nos próximos dias, eu vou colocar no canal de membros a continuação do assunto sobre a supraconfederação, comentando a respeito agora da confederação multidimensional. E dali para frente, nas derivações dessa estrutura, conforme o gradiente de energia vai desacelerando, como eu comentei aqui no início do vídeo. Tá? Então eu acho importante deixar vocês a par disso, porque vai ser um ano de muito trabalho, né, de muitas informações que têm que ser passadas, algumas informações merecem ser atualizadas, tá, porque informações, detalhes, eles vão aparecendo e obviamente isso proporciona um upgrade na forma que a gente coloca as coisas, e eu tenho um cuidado mais especial com vocês para que essas informações consigam penetrar no campo de entendimento, no campo cognitivo, né,
das pessoas que têm acesso aqui a esses vídeos, né? Então, essa vai ser minha preocupação e eu espero, né, que nós possamos aqui continuar contando com vocês, né, para a participação de todo esse trabalho, que eu acredito que vai ser muito interessante em 2025, porque vocês vão conseguir, tá, para quem já está no canal de membros, mas para quem vai chegar a partir de agora, vai conseguir se posicionar acima, tá, de tudo que acontece aqui. Não que a gente ignore, mas a gente já não vive mais em função somente do que acontece aqui. Você absorve as informações, mas não fica o tempo todo gravitando em função delas, tá? Nós temos que aproveitar agora esse momento, tá? Independente se somos almas, se somos bots, se somos exilados, se não somos. Eu acho que esse momento agora é um momento para que a gente consiga simplesmente se libertar, tá, desse simulador encarnacional planetário, se desligar da matriz de controle, tá, e termos a liberdade novamente de poder trafegar entre planetas ou entre até estruturas que fogem aqui da abrangência material. Então, é um momento muito importante que vai ser esse ano de 2025 e os anos seguintes, para que através das informações nós consigamos nos libertar, nós consigamos sair desse ciclo encarnacional na qual nós nos metemos aqui, e alguns há muito tempo atrás. Bom, gente, esse era o recado que eu queria passar para vocês, é um recado para que a gente dê o start nessa nova fase aqui, tá, do próprio canal, o programa Aliança Galáctica. Mais uma vez aí agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço a todos, tá, e que consigamos caminharmos juntos, né, em toda essa trajetória. Um abraço.